Eu fiquei segurando coisa por uns 4 anos. Você agora no podcast? Não, 4 meses. Tayla. Eu fiquei segurando coisa por uns 4 meses durante o TCC do meu namorado. Soltava umas leves coisas assim. No TCC? TCC dele, né? Ah, tá. Que assim ainda resolvia coisas que nem era com ele, era comigo. E vi nesse tempo, cortou. Começo do TCC tem agradecimentos. No final, reclamações. É, acho que ela tinha resolvido. No meio da mensagem ela resolveu. Tipo, ela tava reclamando, não, deixa eu lá. Agora, amanhã eu mando o resto, vou pensar sobre. Isso aqui eu já fui essa pessoa. Eu sempre quero resolver na hora e meu marido sempre se afasta, porque sempre sabe que se ficar dá merda. Porque esse é o depende do depende. Porque às vezes uma das pessoas, ela explode tanto que a outra tem que conter, tá ligado? Se a outra não tiver o contrapeso ali, mano, é explosão com explosão, ferrou, não sai solução nenhuma. Não, nunca. Aí, nunca na história da humanidade, 2 pessoas resolveram um conflito enquanto as 2 estavam gritando. Ainda assim, o ser humano tenta resolver as coisas gritando. Já parou pra pensar nessa lógica? Ninguém resolve, ninguém. Não havia num registro bíblico, um registro de nada. 2 pessoas gritando, por que você? Porque você? Você tem razão então! Então vamos ficar juntos. Isso nunca aconteceu. Essa é a Bíblia do Cid Moreira, né? Com áudio também, né? Gritando, né? Isso nunca aconteceu. E mesmo assim a gente não consegue se controlar. Eu consegui hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não grito, mano. Não grito. Tipo, eu consigo ir numa conversa do início até o fim nesse tom de voz. Justamente porque eu fui estudar sobre machismo estrutural, sobre tudo isso e o quanto a gente replica isso em mulher, né? O quanto a gente domina a conversa no tom de voz. Mas até então eu não sabia. Mas a quantidade de gente que não percebe, quando vê já tá gritando. Mas o berro contra o berro não é pra resolver, né? É pro outro parar de berrar. Mas é pra ganhar, não. É uma coisa meio animalesca. Claro, já reparou que é meio animalesco? Você berrar é que nem um gorila bater no peito, tá ligado? É você querer. É você se impor numa situação. É a expressão do futebol, né? Do ganhar no grito, né? Exatamente. É ganhar É uma no disputa grito. por razão. Hã? É uma disputa por razão, quem grita mais alto, não? Não sei. Porque alguém vai ter que ceder. Mas alguém tem eu que acho ceder. que é o contrário de disputa por Enquanto razão. tá gritando, ninguém vai ceder. É Então, justamente, já que eu não tô tendo algum argumento ou uma forma de te sensibilizar boa o suficiente, o Eu vou berro gritar. é esse mecanismo. É o que sobrou às vezes E também. no final dá o quê? Eles vão ter um tempo e alguém vai ceder. No É final, isso. vai ter que ter a pausa, vai ter que ter o distanciamento, vai ter que ter o respiro, e aí, de repente, o cérebro faz um negócio assim, ó. E acalma. E aí ele fala, errei, fui moleque. E isso tem muito a ver com liberação hormonal, inclusive, né? E aqui agora eu tô palpitando nos estudos de criatividade que eu fiz e de vice em tela e tal, tem muito a ver com liberação de cortisol. Olha essa Isso é uma desgraça que a química impere o nosso corpo assim, né? Tipo assim, aí você fala, você tem que ter autocontrole e tal, não sei o quê. Mas é muito mais difícil quando você tem o seu próprio cérebro te boicotando, pô. Você tá aí teu cérebro vai lá e fala assim, cortisol, solta. Cortisol é o hormônio do estresse. Aí, mano, você... Até aquilo diminuir, você tá cara. É por isso que às vezes você não entende por que você tá muito chateado, muito irritado. Passa um tempinho, tu se distrai com outra coisa e aquilo passa. É o hormônio do teu corpo que saiu. Foi absorvido. E a dica de ouro é também, galera, se tiverem oportunidade, façam terapia. Opa. Porque isso aí anda de mão dada com qualquer química aí. Pelo amor de Deus, né? Mas é engraçado, eu quero falar justamente sobre a diferença entre o sentimento, simplesmente, e a questão química, né? Porque não é só uma questão de como você lida com o problema. Às vezes é um problema bioquímico. E você tem que aprender a controlar quando tu tá exaltado, mano. Porque você vê que tem pessoas que reagem de formas diferentes. Tem muito homem que tem esse excesso de cortisol e não fica explosivo, e tem homem que quando tem esse pico de cortisol fica... Desregulado. Desregulado. Então, isso aí não é desculpa. Só pra não parecer que é só isso. É um componente. É lógico, é um componente, mas que ele tem que aprender a se vira, irmão. Controlar, é óbvio. Se vira. É tua obrigação se controlar. É sua obrigação. É só pra não ficar também achando que é só a parte química. É por isso que eu jogo CS. Isso aí, moleque. Entendeu? Tô estressado, eu vou lá matar todo mundo online. Tá! Matou 10, tu já tá aliviado já. O problema é quando eu perco. Aí eu tô estressado. Não, eu vou dormir pra... É o famoso dormir pra relaxar. Tô estressado do dia, eu vou dormir pra relaxar. Entra na partida online e você perde. Meu amigo, quando você faz o menor sentido. Você vai dormir jogando? Não, você fala, eu quero ganhar uma pra ter a sensação de aliviei. Pra ir dormir. Aí você entra, aí você perde. Aí vem um cara lá, argentino, e fala, brasileiro, burro. Aí você fala, pô, esse cara pegou como eu vou jogar mais uma pra ganhar. Aí tu perde de novo. Na terceira já são 3 da manhã. Tu já tá gritando, já estão interfonando o porteiro falando assim, estão pedindo pra você falar mais baixo. E você fala, aí o mouse já voa pela janela. O meu problema era um joguinho online de celular, mobile, que era tipo Clash Royale, mas não era. Mas era tipo isso, que era tipo, ficar enfrentando inimiguinhos assim. Online?
Putz. Sempre contra alguém. E aí você solta vai tirando a carta, né? Aí qual é as cartas que você tem pra botar e vai colocando ali. E aí, sempre que alguém ganhava assim, não sei o que, do nada vinha um emoji te provocando. Tipo, você perdia e o cara... Bem infantil. Eu tinha isso com um jogo de tênis, que fez algum sucesso tempos atrás, de aplicativo também. E aí, durante a partida, a pessoa podia ficar mandando emoji a cada Pois é. jogada. Eu descobri Que que eu ódio. tenho um problema muito sério com isso. Com emoji. Com a pessoa que tá me ganhando me provocar. Eu descobri que eu tenho um problema muito grave com Eu isso. conhecendo o Felipe já de alguns anos de live, eu já vi que não precisa de muito. Não. Só o fato de ganhar, já tá o Felipe lá mordendo o travesseiro. Aí a pessoa manda um emojizinho assim, ó. Win. Acabou. Tudo que eu me controlo em discussão com mulher, eu não me controlo em discussão de jogo, pô. O teu problema tá no online. Meu problema tá na competição, cara. Eu não lido com pessoas como competição, mas quando tem competição de fato, é competição. Mas isso aí é um bom estudo. Aciona alguma coisa na gente quando a gente... É um jogo... Vamos jogar aqui, besteira. Quando você tem nenhum afeto com o jogo, é até de boa perder. Agora, quando é um jogo que você tem um afeto, Na ferrou. meu amigo, e você perde, fui jogar uma vez o War, não jogava há anos, e eu fui lembrando do jogo. E aí, uma garota, o objetivo dela, eu esqueci disso, tem um objetivo de destruir você. Uhum. E o da garota era me destruir, e ela tava me destruindo fazendo piada. Ah, vou tirar o do moço e tal. E todo mundo rindo. Ai. E eu fui sendo transportado pra um lugar que eu tava assim... Não sou eu mais que tô aqui. Eu não estou me divertindo. Você tá destruindo a minha noite. Por que você tá acabando com o meu jogo? E no final ela mostrou a carta. Ela tinha que me destruir. E é por isso que não se joga War. Eu nunca Ou o mais... nome do jogo também, né? O que você esperava? Não, e todo mundo terminou a noite se divertindo, mesmo perdendo. Moleque, a última vez que eu joguei o War com meu irmão, com o Lucas, Você parou o canal. deve ter uns... Eu devia ter uns 17 anos, ele devia ter 13, por aí. Ou 18, 14. Minha mãe teve que separar porque a gente ia se matar na porrada. Clássico de irmão. A gente ia se matar na porrada. Porque, tipo, não dá. O War não dá, cara. Minha irmã roubava no banco imobiliário. Que Ela isso? falava, eu sou caixa. E começava o jogo, tinha 5 notas de 200, as 5 sumiam. E aí eu falava, e ela aparecia, e toda vez era isso. E eu falava, por que você rouba? Ela falou, eu ganhei. E tipo, terceira rodada, a rica. E eu nem podia falar só a judia, porque eu também sou. E minha irmã virou contadora. Gente, então assim, era um... Lembrar de não contratá-la, né? Desculpa, brincadeira. Não, brincadeira, gente. Minha irmã hoje em dia... Ai, meu Deus do céu, cara. Te amo, Vanessa. A gente tem um conhecido, né, Felipe? Quando era criança, a gente jurava que ia virar tantanzaço. Uhum. Não sei se você lembra, foi no Natal lá em casa, que o pai dele tirou como... a missão dele era destruir os exércitos vermelhos, que era... Uau. E aí ele... Você lembra ou não? Eu lembro vagamente. Ele cuspiu na cara do pai. Lembrei. É. Lembrei. Quê? É. Só que a Cena de foi- novela. A É. cena foi homérica. A gente assim. tinha um amigo que tá nas nossas vidas até hoje. Ah, tá, porque ele essa é o história- nosso amigo. Esse é o famoso lembranças, né? Hoje, é Camisa impressionante terna. porque tu pega esse adolescente que ele era e quem ele se tornou, ele é uma pessoa maravilhosa. Hoje. É inacreditável. É. É inacreditável. Hoje ele é uma pessoa maravilhosa. Mas ele era um adolescente que a gente olhava e falava, cara, se Aí- continuar nessa rota, ele vai se matar. Ele vai se matar. Quem cospe na cara do pai? A gente esperava que ele fosse o Alexandre da viagem, assim, mais velho. Peguei referência. Era isso mesmo. Aí ele era completamente surtado com competição. Uma vez eu ganhei dele no Super Nintendo, ele tinha um Nintendo 64, aí eu ganhei uma partida e ele chutou minha boca. Ele tava em cima da cama sentado, eu tava sentado no chão. Ele bicou a minha cara. Jogador de futebol e... A gente Talento. jogando FIFA. Na época, pô, a internet era terrível, né? E aí a gente ficava se revezando, só podia jogar com 2 players. Então era eu, Felipe e ele. E a gente ia revezando, ele foi tomar banho uma vez. Era tipo oitavas de final da Copa. Quando ele voltou, e ele ficou 3 partidas sem jogar, a gente tinha pela primeira vez chegado na final. Aí ele falou, é minha vez. Nem eu, nem Felipe queríamos sair. Aconteceu o quê? Ele desligou o disjuntor da casa. O que aconteceu? Ele começou a botar álcool e botou fogo na casa e falou, agora ninguém joga. A gente Eu tinha 1,86 na época. Isso aqui foi resultado da intervenção dele. A gente imaginava que isso ia acontecer um dia, cara. Mas aí ele, do nada, isso passou, essa fase passou. Ele parou de ser competitivo assim e virou uma pessoa super agradável e normal. O cara hoje em dia é médico, não sei. Aí tá... Engenheiro! Engenheiro? É. Meu Deus. Pessoa incrível, cara. Sério, bizarro, cara. Adolescência, cara. Devia ter picos hormonais ali bizarros. A única coisa parecida com isso foi o único esporte que eu fui bom foi ping-pong. E eu me garantia. E eu fui jogar com uma galera mais velha do colégio. Tinha isso, aquelas filas de ping-pong. E eu fui entrar e tinha um mulher ganhando de todo mundo. E quando eu fui entrar, ganhei. E quando eu ganhei dele, fez o emoji que o Felipe odeia. Eu falei, tipo, era isso? Esse era o cara? E, mano, foi só eu falar, era isso, e eu senti um bagulho no meu... Ele pegou a raquete de ping-pong, que era de madeira, não é aquelas de...
e jogou reto. E pegou assim no meu olho. E eu lembro que, Ah, cara... dá pra notar. Não, cadê? eu sou meio vesgo. E eu fui na minha coordenação e eu não entendi a gravidade daquilo, mano. Tipo assim, eu poderia ter perdido um olho. É difícil, né? Perder um Pra olho. minha mãe, era certeza que você ia perder o olho. Mas foi a coisa mais próxima de briga que eu entrei. Eu sou uma pessoa da paz. Mas enfim, eu tô uma raquetada. Que Por causa do bizarro, ping-pong. Tá cara. aí. Mas aí também você tem que aprender a não debochar quando ganha, né? Mas eu não debochei. Eu acho que eu perdi. E aí ele fez o deboche dele, fez o rei da mesa e aí depois você eu voltei. devolveu. É que existe o mal perdedor, mas existe o mal vencedor também. Óbvio. E esse é muito pior. É muito pior. É o pior tipo que tem. É o cara que quando ganha... Porque uma coisa é você reagir a uma provocação anterior. Aí você ganha, tem a revanche e você zoa de volta. Agora, o cara que só ganha e mesmo assim é um cuzão, é tipo... Eu não consigo ser isso porque eu acho que sempre a rasteira é muito maior. Tem gente que ganha e provoca. Porque eu não consigo, porque eu sei que quando eu perder, Isso. meu amigo, eu não vou aguentar. Eu penso a mesma Eu não coisa. vou aguentar. Eu penso a mesma coisa. Pensa, aí corta o Felipe em live. Perdeu, otário! Cara, eu tô brincando. vivendo isso agora. O quê? Eu tô vivendo isso nesse momento, porque é a primeira vez que o Botafogo tá me dando motivo pra zoar os outros times. Isso nunca aconteceu antes. E tu tá segurando. E aí eu tô, obviamente, me contendo. Por quê? Porque eu sei que o que é estar do outro lado durante 35 anos. E eu sei que isso não vai durar pra sempre. E eu fico imaginando o quanto isso vai voltar no momento que o Botafogo voltar a perder. Meu amigo, Não, vão não só acabar isso. com a tua vida. Se nesse ano o Botafogo tá em primeiro, isolado, 10 pontos de diferença. Se Cai. nesse ano o Botafogo fica em segundo lugar. Já era. Depois de ter zoado pra cacete. É. Aí, na moral, Se eu debochar, se eu ficar subindo salto, etc. Irmão, o que vão me escrotar se o Botafogo não for campeão, por exemplo, então eu fico quieto, eu comemoro, exato, grito. isso. Não deixa Eu- de comemorar. Aproveita o grito. momento. Isso. Mas é porque tem gente que deixa de comemorar. Não, aí Tem não. gente que fala isso. Eu não vou comemorar porque depois o pessoal vai ficar lembrando. Não tenha medo de incomodar. Sim, é isso. Mas eu não vou chegar lá e zoar o Flamengo, entendeu? Eu vou, tipo assim, mano, vou comemorar o Botafogo. Mas eu não vou esculachar o outro time porque eu sei que em algum momento a coisa vai virar, velho. Vai. E quando virar, eu vou ficar É engraçado isso, Mas como, é com a consciência limpa. como a gente às vezes isola a competitividade, né? Eu não sou competitivo na vida no geral, o Felipe é em jogo, em Sim. todos os jogos. Eu não sou em games, porque eu fui... Game no geral, eu fui deixando isso muito pra minha adolescência. Mas em jogo físico, se for um futebol, alguma coisa da vida, na minha adolescência, eu que sempre fui muito calmo, eu vivia saindo na porrada. E eu era Tá um vendo? grilo. Mas eu me impunha. Isso era uma coisa muito engraçada. Ele era tipo um chihuahua. Mas eu, pior que eu me impunha, a galera tinha Latia? medo. A galera tinha- Exato. Ele era raivosinho. Era eu do... Futebol, né, cara? Futebol também. Futebol traz isso. Mas o futebol tem muito a ver com hormônio também. Quando você joga bola, libera hormônio pra cacete. Já reparou que você fica mais agressivo quando você tá jogando bola? As coisas, total. elas te instigam mais agressividade. Coisas que você não ficaria agressivo se não fosse no ambiente do futebol. Eu nunca fui muito bom no futebol, mas eu lembro muito bem um dia um cara que era bom e ele provocava todo mundo. E aí um dia eu fingi que chutei a bola pro lado pra tocar, ele virou a cara, eu driblei e ele fez o gol. E, meu amigo, o que saiu de mim ali de dentro não era eu. E eu gritei, e todo mundo tipo, E eu falei, perdi. Foi logo, eu só fiz o gol e perdi. É isso. Eu aprendi a lição naquele dia.